woman walking down the street. Olá, mulheres, famílias atípicas, estamos aqui para mais um podcast, dessa vez com a Núbia Guedes. A Núbia, que é mãe atípica, mãe de gêmeos, empreendedora, e hoje está aqui para falar para vocês o porquê que ela, que já vive além do autismo, consegue empreender, dar conta de dois ao mesmo tempo. Ela vai explicar a importância da rede de apoio e nada mais, nada menos do que o companheiro, seu esposo, né, que está ali sempre ao lado. Então convide aí o esposo de vocês, homens, participa e vê a importância da vida das mulheres mães para viverem além do autismo. Muito obrigada, Nívia. Eu que agradeço, Rose. É muito importante, né, tudo que você está fazendo, o seu projeto. Parabéns, muito sucesso, viu? Muito obrigada. E conta pra gente como que é essa vida aí de dose dupla, né, com dois, empreendendo, e o maridão tá sempre junto, tá do lado. Conta pra gente como que você desenvolve isso na sua vida, lidando com o autismo. Sim, como você falou, né, é uma loucura, mas graças a Deus, assim, além do Leandro, que é minha rede de apoio, também tenho a minha mãe, a minha sogra, que sempre tá me ajudando. Mas assim, a importância do Leandro é muito grande na nossa vida, porque, por exemplo, terapia, escola, ele me ajuda em tudo, nessas questões, né? E ele também foi muito importante pro diagnóstico, porque a gente escuta também muitas questões que a mãe fala, mas meu marido acha que eu tô louca, que eu tô vendo. Porque a mãe sempre é mais presente, por mais que o pai seja participativo, esteja ali. A mãe é quem leva para médico, faz os acompanhamentos na escola, na maioria das vezes são as mulheres, então acaba deixando um pouco de lado. Mas quando vocês descobriram esse diagnóstico junto, né, que você já me contou aqui, que ele trouxe listadinho, as características que poderiam estar dentro do espectro, como que foi para vocês chegarem à conclusão desse diagnóstico, vocês estarem buscando de forma juntas? Sim. Primeiramente, a gente teve o diagnóstico do Davi. A gente passou a desconfiar dos comportamentos dele e um dia o Leandro, trabalhando, ele começou a pesquisar sobre comportamentos de autista, né? E aí ele imprimiu todos os comportamentos que estavam lá no site que ele pesquisou e ele começou a grifar, um por um, que eram os mesmos comportamentos que o Davi tinha. Que não tinha contato visual, que não atendia quando a gente chamava ele pelo nome, e entre outros. Né? A observação é muito importante, né, Núbia? Porque às vezes a pessoa fala assim, não tem nada, você está procurando, mas isso é dentro do tempo dele, mas o observar, porque o diagnóstico veio bem precoce no caso dos seus filhos, né? A desconfiança começou com 10 para 11 meses, e aí, até chegar nessa questão dele pesquisar, ele já tinha 1 ano. E aí, a gente buscou, né, o neuropediatra, fomos atrás. E aí, o diagnóstico veio com 1 ano e 5 meses. Isso foi o do Davi? Do Davi. E quanto tempo depois conseguiu o diagnóstico do Lucas? Ou ele começou a apresentar alguns sinais que estava dentro do espectro também? Ele começou a apresentar alguns sinais com 1 ano e 9 meses, e o diagnóstico dele veio com 2 anos e 5, tipo 1 ano depois do Davi. Aí, vocês já estavam preparados, já sabia como lidar, já tinha tecnicamente, sim, percorridos, né? Tecnicamente, sim, porque como a gente já tinha o diagnóstico do Davi, então questão de terapias, médico, procedimento para chegar no diagnóstico a gente já tinha. Mas assim, psicologicamente foi mais complicado digerir o diagnóstico do Luca. E quando fala assim complicado, vocês, né, que já estavam amadurecidos nessa questão do autismo, já tinham passado a conhecer, já estavam vivendo essas demandas, essas dificuldades, então não foi só o diagnóstico em si, mas aquela questão da rotina de vida, né? Exatamente. Então aí é que entra a importância do esposo, da participação dele, porque a gente ouve muito falar que tem casos de mães atípicas que acabam uma sobrecarga maior, que ficam sozinhas no meio do caminho. Sozinhas, literalmente, porque às vezes o marido abandona, vai embora, não aguenta a carga, ou o relacionamento acaba porque a mulher também não dá conta, né, de tanta demanda, tanta sobrecarga. Exatamente. Então fala um pouquinho aqui pra gente, dá um pouquinho do teu exemplo, inspira um pouco as mulheres, os casais, o que tem que fazer para conseguir conciliar
essas demandas, driblar essas dificuldades e manter um relacionamento legal, feliz, que eu, né, vejo vocês sempre junto ali na clínica. Então, como que é lidar com o autismo e conseguir ter essa parceria ainda? Primeiramente o diálogo, né? Tem que conversar muito. Eu acho que pessoalmente, individualmente, né? Antes de pensar no casal, individualmente a gente também tem que se preparar psicologicamente, fazer terapia. Eu fiz, mas eu não me adaptei muito, eu pretendo até voltar. O que você fez? Foi passar para o Psicólogo? Isso, E psicólogo. ele acompanhava? Ele estava junto? Ele fez depois também, sozinho. A gente não chegou a fazer terapia juntos. Até uma opção aí também que eu acho muito bacana. Sim. Né? Uma coisa bacana. Mas assim, eu acho que o diálogo, né, é a base de tudo. É conversar, olha, isso aqui não tá legal pra mim, eu preciso de ajuda. Hoje o Leandro participa muito, ele vai comigo levar na escola, busca, vamos junto levar na terapia. Quando alguma terapeuta precisa conversar, ele também sempre tá junto. A maioria das vezes sempre sou eu, e porque ele delegar, trabalha, né? Delegar, isso que eu digo, né? Assim, porque nem sempre aqui a gente tenta dar exemplo, trazer, como trouxemos a Marcele da outra vez, que assim como eu e você, tem filho autista e trabalha e empreende no ramo de semijoias também, né? Então, assim, nós temos vidas diferentes, rotinas diferentes, relacionamentos diferentes. Então, não dá só pra gente pegar o exemplo do que é pra mim, pode não ser pra você e vice-versa. Mas a gente trazer pessoas com vidas diferentes para poder estar mostrando as realidades e alguém poder se inspirar, se motivar, se identificar e ver que é possível você ser mãe, você trabalhar, você ser feliz no seu relacionamento. Então, como vocês têm essa rotina de trabalho diferente, você trabalha em casa, hoje você empreende, né, também com semijoias, que é a NR, né? NR Semijoias, que é uma sociedade com a minha irmã. NR Semijoias tem 1 ano e alguns meses. Surgiu depois do Quantos anos tem o Davi e o Lu? 6 anos. Então, bem depois que você começou a empreender. Nesse tempo todo você ficava só em casa, cuidando deles. Quando veio o diagnóstico do Davi, eu não estava trabalhando. Não, eu estava trabalhando. E quando começou toda aquela rotina de terapia, antigamente ele fazia terapia em Santos. Então, assim, era uma terapia. E você já morava aqui? Eu sempre morei aqui, na Nós falamos de Praia Grande, gente. Sim. Então, assim, é um deslocamento bem grande. Muito. Realmente é uma rotina de vida que tem que mudar, né? Sim. Porque você trabalhar fora, tem que cumprir horário. Então, é por isso que a gente está aqui, não só falando de semijoias, não estamos divulgando vendas das nossas semijoias, mas sim mostrando que este é o caminho para que você não pare sua vida, para que você continue crescendo, desenvolvendo, sendo profissional. Então, o empreender hoje é muito importante, não só para as mães que têm filhos autistas, mas a maternidade faz isso, né? Consegue, no empreendedorismo, você conciliar sua vida e profissional e dar continuidade, você mesmo acompanhando o seu filho, né? Porque às vezes a gente trabalha tanto fora e nem o que a gente ganha supre aquele espaço que a gente vai deixando vazio, que vai deixando na mão dos outros, né? Então a sua melhor escolha foi essa. Sim, eu abri mão do emprego para me dedicar a levá-los, né, para terapia. Nessa época ainda era só o Davi que tinha um diagnóstico. E aí quando veio o diagnóstico do Luca, aí foi impossível trabalhar fora. Era 3 vezes por semana o Davi na terapia, 2 o Luca. Não conseguia levar os 2 ao mesmo tempo, porque eu dependia de ônibus. Em algum momento você chegou a falar assim, não, vou parar, não vou fazer mais nada, vou ficar em casa? Vários momentos, né? E o que te motivou a falar assim, não, eu não vou ficar aqui só dentro de casa, só cuidando dos meus filhos, que não é só, é muita coisa, né? Mas você, quando tá em casa, cuidando só das suas tarefas de casa, cumprindo só com obrigações, isso vai te desmotivando, te desanimando de uma certa forma, como mulher? Sim, eu sempre trabalhei. Eu comecei a trabalhar desde os 14 anos. Então, assim, pra mim, o trabalho faz parte de mim. E quando eu falo trabalho, não é só o empreender. Tem pessoas que, por exemplo, elas se satisfazem em trabalhar em casa, em ter
a sua rotina de limpar a casa, tudo. Só que assim, pra mim, isso não me preenche. Eu faço com muito amor, é pra minha família, é pra mim. Só que assim... É porque você tá no papel de mãe e dona de casa, de esposa, mas a profissional, sim, a mulher empoderada, exatamente. Isso que faz falta, isso né? faz muita falta. A sua liberdade, a sua independência. Exatamente. E aí surgiu a vontade, assim, o Leandro também sempre me apoiou nessa questão, ele sempre falou, faz alguma coisa que você possa trabalhar em casa. E a gente, quando passa por um diagnóstico, quando chega, né, recebe um diagnóstico, a gente fica emocionalmente muito abalado. Então, assim, eu depositei muita energia naquele diagnóstico, né? Então, assim, é o seu filho, então você vai fazer de tudo para a vida dele ficar leve e se dedicar para ter um resultado, um avanço, né? E aí eu só vivi para autismo por um tempo. Eu pesquisava, eu só vivia autismo. Respirava autismo, tudo. E aí chegou um momento que eu falei assim, não, chega, eu já tô fazendo tudo que eu posso. O autismo já faz parte da nossa vida, então... Eu já tô fazendo tudo que eu posso, mas agora eu vou pensar um pouquinho em mim. Foi quando eu comecei a terapia, isso foi muito importante. Essa palavra foi uma palavra-chave perfeita, que fechou o que é o ser mulher além do autismo. É você, porque às vezes as pessoas acham assim, porque eu falo no meu e-book, gente, tá lá na página da Hotmart, dá um apoio também, adquiram o e-book Mulher Além do Autismo, para vocês poderem ter uma leitura aí que é motivadora, inspiradora, que vai te levar a viver além do autismo de fato. Então no e-book eu ainda falo sobre o amor próprio. Então muitas pessoas, eu até falei isso no podcast anterior, que foi no de estreia, que algumas pessoas vêm falar dessa questão de eu colocar o amor próprio, mas isso será que você não está colocando, tirar um pouco da responsabilidade, das obrigações com o filho? Não, não é isso. Eu não estou isentando ninguém de responsabilidade e nem deixando qualquer tipo de responsabilidade de lado. Mas você tem que começar a olhar para você sempre em primeiro lugar, para que você esteja bem, para poder cuidar de quem está ao seu redor, para poder fazer as coisas caminharem melhor. Porque quando você está feliz, você consegue dar felicidade para o outro. Quando você está bem, satisfeita, você consegue satisfazer e dar felicidade para o outro. Então é sempre, sim, pensar em você. Então essa foi a palavra-chave sua, né? Pensar em você de fato. Exatamente. E aí comecei a pensar o que eu poderia fazer para ter também a questão da renda, né? Porque faz falta. E aí eu, conversando um dia com a minha irmã, eu falei, eu tenho vontade de vender semi-joias, prata. E aí ela falou, cara, eu tenho a mesma vontade. Eu falei, então vamos comprar e abrir nosso negócio. E aí a gente fez reuniões e tal, escolhemos o nome, que não é muito criativo, mas tudo bem. Mas faz parte. RF, que é Núbia e Francisco também. Então. E aí a gente se dedicou e abrimos o Instagram e estamos aí. É pequeno, a gente tá engatinhando ainda. Conta aqui pra gente, Núbia, porque assim, a gente tá cansado de ouvir pessoas, principalmente, né, dentro do programa Mulher Além do Autismo, que o programa não se trata do podcast, é um programa completo, com mentoria, consultoria, a gente dá apoio via WhatsApp, pelo direct, tem aí o e-book que está na primeira edição, mas serão 3, será a trilogia da Mulher Além do Autismo, tem o canal com vídeos também, outros vídeos de orientação. Então nesse programa todo a gente vê as mulheres, né, falarem de conciliar, mas não tem como, porque a terapia tal hora, o trabalho a gente tem que se deslocar, não dá tempo, eu não tenho quem olha, eu não tenho quem cuida, eu preciso pagar para alguém ficar com meu filho, então para eu sair para ganhar um salário fora e ter que pagar para cuidar e não compensa. Conta um pouco pra gente aqui, para as mulheres se inspirar, como que você faz para dividir essa demanda, como que você se organiza no seu tempo, no seu dia, tendo 2 meninos autistas. Assim, tudo que você falou é um fato, realmente tudo é muito complicado. Então assim, se a gente paralisar, não faz nada. Se a gente pensar só nas dificuldades, a gente não faz.
que eu Porque fiz? nada é fácil, mas tudo é simples. Exatamente. Com um método que eu também coloco lá, né, no programa, que é o você viver com propósito, planejamento e disciplina. Então, se você dá conta, você já tem esses 3 na sua vida, né? Então, conta aí como que é. Então, primeiramente foi a sociedade. Eu sabia que sozinha para mim ia ficar muito complicado. Então, quando minha irmã falou, eu também tenho essa vontade, eu falei, então vamos se unir, vamos fazer junto. Porque ela também trabalha, ela tem um emprego, né? Que é a principal renda dela, e ela queria empreender para futuramente extra, né? isso, e futuramente ser a principal renda, porque esse é o objetivo. E aí eu falei assim, para mim sozinha vai ser bem complicado, mas se eu fazer com ela, já muda as coisas. E aí a gente se uniu. A mesma coisa com a rotina das crianças. Eu sozinha ficaria muito complicado. Hoje eu já fui muito sozinha, porque o Leandro tinha um emprego CLT onde ele tinha que cumprir horários, tudo certinho, e ele não podia estar o tempo todo comigo. Então eu levava no médico, na terapia, tudo só, escola. Só que hoje, graças a Deus, assim, ele tem uma flexibilidade de horário no trabalho dele, onde ele consegue me dar esse apoio. Então, assim, desde o primeiro horário do dia, que é levantar... Então, hoje você só dá conta porque vocês conseguem dividir isso mesmo, Exatamente. Né? Porque é o que eu falei, Rose, o emocional da gente fica muito abalado. Tipo, tem muitas pessoas que realmente elas paralisam. Eu já tive nesse processo de ficar ali paralisada, só vivendo autismo. E a terapia ajudou muito, né? Ajudou muito. Você passar com acompanhamento Muito. do psicólogo. E foi pouco tempo E já. isso tem que criar, porque existe ainda um tabu, a gente tem que tirar isso da mente das pessoas, de que passar por psicólogo, psiquiatra, se a pessoa tem algum problema, se ela tem alguma deficiência. Não é nada disso. Isso aí é um trabalho de prevenção que é feito, que é muito melhor prevenir, né? O trabalho preventivo é muito mais favorável do que o curativo. Então, assim, prevenir é a melhor forma. Então, passar pelo psicólogo, o diálogo com o parceiro em casa é muito importante. E outra coisa que você citou aí que é muito legal, que quando você falou dessa parceria dela, eu sozinha não vou conseguir, as pessoas se sobrecarregam muito, porque às vezes ela fala assim, ela não tem rede de apoio, não é porque ela não tem o apoio da família, é porque ela não busca, não delega, não mostra a necessidade. Todos nós precisamos e nós temos que colocar isso sim, eu preciso da sua ajuda, eu quero a sua ajuda. Porque às vezes, da mesma forma que você acha que você não quer incomodar, que você não quer pedir, a pessoa que está do outro lado ali, ela também não quer se colocar porque acha que pode te ofender, acha que vai demonstrar que você não dá conta. Então é muito importante a gente mesmo reconhecer e buscar esse apoio, né? Sim, a gente tem que deixar claro que precisa. Você que nem quer sabia ajuda. do interesse da sua irmã, então... Não, a gente nunca tinha conversado sobre isso. E aí a gente conversando, eu comentei, ela comentou também e a gente seguiu. E hoje, assim, ela, na questão da Semijoia, ela é minha rede de apoio, porque quando eu falo não tô bem, as coisas aqui estão complicadas, ela que me assume. Não deixa de funcionar, né? Não deixa. Ela é a base. E o relacionamento de vocês ainda tem um tempo pra vocês só também, sai sem as crianças. Aí vem a rede de apoio da mãe e da sogra, que a minha sogra, ela é minha rede de apoio principal. Tem que criar, gente, assim, ó, hoje tem um planejamento, eu fiz esse planejamento e tá lá, ó, o roteiro, já tô começando com a agenda de 2023, do nosso roteiro de passeio em família. Sim. Que é muito importante. Um passeio que seja só para suprir a necessidade dos nossos filhos, que é diferente, não adianta as pessoas verem e falar assim, poxa, vocês foram para um restaurante, vocês foram para um shopping, foram para um show e o Rafael não tá junto, não levou, não é atrativo para ele. Não é. Às vezes onde a gente sai para se divertir, para eles é uma tortura, para eles é cansativo, é estressante. Então hoje a gente não abre mão, como casal também, é isso que dá certo. Francisco, meu esposo, também empreende aí nas Semijoias comigo. Nas terapias, médico, escola, também tem esse acompanhamento. Por isso que hoje eu sou uma mulher além do autismo, porque realmente eu reconheço, e foi o diálogo. Isso veio desenvolvendo, crescendo cada vez mais depois do diálogo, e depois do autismo fortaleceu muito mais realmente. Então não é o diagnóstico que vai acabar com o relacionamento, é realmente a falta do diálogo, né? Não é mesmo, Núbia? Você e eu vivemos aí, né, esse relacionamento da mesma forma.
Então é o diálogo, então a gente está aqui para falar para vocês se unir, trazer mais o companheiro, buscar essa rede de apoio familiar, se aproxime da família e não deixe de viver além do autismo. Exatamente. E quando eu falo que a minha sogra também faz parte dessa rede de apoio, eu falo que ela é principal porque ela pega o final de semana eles, fica com eles, e aí fico tranquila e a gente sai, passeia, descansa. Porque assim, vocês hoje têm essa cumplicidade, né? Você empreende, ele trabalha fora, tem essa flexibilidade em te apoiar, em te ajudar. Mas se você não tem essa rede de apoio, como que fica final de semana? Como que fica o relacionamento para vocês discutirem a relação, curtir a dois? Será que isso daria certo também? Se não envolver família, se não envolver outras pessoas? Provavelmente não. Porque cai na rotina o casamento, fica desgastante, maçante. Assim, nada é perfeito, né? A gente, o casal em si, sempre vai ter uma questão que, não tá legal aqui. Então, por isso que é importante, vamos conversar, vamos buscar, né? O que tá faltando? Não pode ter satisfação só de um lado, insatisfação só do outro, né? Sim. Então a gente tem que dosar sempre e deixar um pouquinho de viver o autismo naquele momento que você fala assim, epa, peraí, eu não sou eu, Rose, você, Núbia, mãe de autista, né? Nós somos esposa também, né? Também. Naquele momento nós estamos trabalhando, nós somos profissionais. Então a rede de apoio e a cumplicidade, a parceria aí com os nossos companheiros, nossos esposos é muito importante. Sim. Uma coisa que você falou também é muito interessante, porque às vezes as pessoas realmente cobram isso, assim, mas você vai para tal lugar e não vai levar? A pessoa, às vezes você chega no lugar e tipo, a primeira coisa que fala assim, mas por que não trouxe as crianças? Gente, a gente tem que buscar um pouco, né, até um pouco de conhecimento, porque assim, autistas, nem todos os lugares, eles vão ficar bem. Como e nem todos são iguais. E nem todos são iguais, então assim, eu seleciono os lugares que eu levo meus filhos, e não é porque eu não quero levar, é porque eu sei que eles não vão ficar bem, e se for pra mim levar, e eles não ficarem bem, ou eu também não conseguir aproveitar aquele local, eu não levo, entendeu? Então não é uma questão que... ou não leva ou você não vai, acaba não indo. E aí muitas pessoas deixam de viver para si, para viver só em função daquela necessidade do filho. Mas por que falam isso, Núbia? Porque assim, existe ainda muito preconceito pela falta de conhecimento, foi o que você citou. E assim, hoje muito se fala sobre autismo, mas pouco se conhece sobre o autismo, né? Então é por isso que a gente tem que falar bastante, tem que estar buscando muito mesmo, mas não estamos aqui para falar do autismo, estamos aqui para falar de mulheres crescerem, se desenvolverem e deixarem de viver um pouco só do autismo para poder viver além do autismo. Exatamente. Não é isso mesmo? Então, a gente encerra nosso papo por aqui hoje, gente. Até a próxima. Nós vamos também seguir com profissionais, pessoas assim excelentes, maravilhosas. Eu já estou aqui já com um convite pronto para ela, que já conversamos sobre isso, para vir falar sobre superação, perdas, para poder estar motivando, estimulando as mulheres. Porque quando elas descobrem o diagnóstico, ela entra naquela fase do luto, né? Então, não é só o luto pela perda por uma morte natural, por uma morte, uma perda de fatalidade, mas aquela morte simbólica, né? Do sonho, do filho que idealizou, da vida que projetou, e não é nada disso. Então, eu vou trazer essa convidada, não vou dizer ainda quem é ela, mas eu tenho certeza que quando souberem quem é ela, ninguém vai me perder. Muito obrigada, Núbia. Ficam com Deus. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.